Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim agora para a gente entender como está se desenvolvendo, como está evoluindo, enfim, quais são as perspectivas para a safra de grão aqui no Brasil, também na Argentina e no Paraguai. Quem traz esse panorama para a gente é o Gustavo Libardi. O Gustavo, ele é agrônomo, é gerente comercial da Geosys Brasil. Está aqui o Gustavo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação. Vamos entender, antes de contar qualquer coisa, Gustavo, como é que é o trabalho de vocês? A análise de vocês é baseada em que referências e como vocês concluem aí as informações que vocês divulgam? Legal, bom dia, Alexander, bom dia a todos os ouvintes, satisfação falar aí para vocês no programa que eu acompanho e de grande audiência. Exatamente, a Geosys é uma empresa já de mais de 30 anos, né, que trabalha 100% focado na agricultura, usando então imagens, né, dados de imagens de satélite e modelos meteorológicos para de fato entender, né, a produção agrícola não só no nível de um talhão, mas também a nível regional para o mundo inteiro, né? Então a gente se baseia em dados de índices de vegetação, todos os dados históricos, né, de clima, aí passando por temperatura, chuvas, umidade do solo, evapotranspiração, para poder, então, entender, né, o momento diariamente, né, a gente entende, então, como é que está o comportamento das culturas, né? Hoje a gente vai falar aqui da soja, com base não só no que aconteceu no passado, mas com base na nossa previsão aí de até 15 dias. E você falou que hoje a gente vai falar da soja exatamente, mas quais outras culturas que podem ser analisadas, Gustavo? Legal, a gente avalia as principais commodities aí, agrícolas, né, do mundo todo em mais de 10, 15 países. Então, soja, milho, café, algodão, cana, as principais commodities do mundo são acompanhadas diariamente e, obviamente, né, para fins de monitoramento a nível de talhão, nós monitoramos todos os cultivos existentes. E daí, quando você compara o clima com o desenvolvimento daquela lavoura através das imagens que você recebe, com o comportamento do solo, enfim, se ele está úmido, se não está, você tem que tipo de informação, Gustavo? A gente sabe que para a produção agrícola são mais aí de 50 fatores que impactam, né, o sucesso ou o insucesso de uma produção, de uma lavoura. A gente já consegue acompanhar os principais deles, né, então fatores climáticos, fatores de umidade do solo, e, obviamente, o que está sendo ali visualizado pelo índice de vegetação. Então, a gente, com base nisso, e com base no nosso conhecimento histórico, né, e correlação com as produções obtidas no passado, nós calibramos, né, algoritmos, né, equações matemáticas que, diariamente, a depender do comportamento observado para um município, para um estado, para um país ou um continente, a gente consegue fazer comparações, né, olhar os padrões de comportamento esperado, né, e observando se, de fato, uma cultura está com um ciclo mais alongado, se está sofrendo, enfim, tudo isso em relação. Então, por exemplo, tem alguns anos que nós sabemos que tivemos estiagem, né? E claramente observado nesse índice que ele representa não só a questão da fertilidade química, física, biológica do solo, mas também a saúde da planta em relação aí ao consumo de água, insolação, tudo isso. E baseado nessa informação que o produtor acaba tendo, ele pode tomar decisões, antecipar movimentos, por exemplo? Sim, sem dúvida. A gente até fala, a gente respeita, né, os órgãos oficiais, a USDA, a CONAB, a Bolsa de Cereais na Argentina. Cada região tem esse organismo que, de fato, publica, né, os números, as tendências aí para as tradings, para o mercado, né? Isso que é o que baliza, de fato, o preço lá na Bolsa, né? A nossa vantagem, Alexander, e todos que nos ouvem, é que diariamente nós fazemos esse acompanhamento. Então, a vantagem, de fato, é essa, né? Eu não preciso ficar esperando, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para ter um balanço de algum órgão oficial, enquanto eu poderia estar já acessando os dados da Geosys, né, para entregar essa informação com muito mais velocidade, e esse é o nosso principal argumento, né, para justificar, de fato, o uso dos nossos dados, mas sendo sempre complementados. Então, nós sempre comparamos a nossa base com a base oficial. Por exemplo, a Conab, né, nós estamos hoje, a nossa previsão para o Brasil, né, em torno de 131 milhões de toneladas,
de soja para o Brasil, enquanto a Conab fala algo em torno de 133 e algumas coisas, e pouco mais, então, 2% a mais do que a gente fala. Isso já vem reduzindo, né? A Conab vem reduzindo essa previsão, mas nós já tínhamos essa visão, né? Já há algumas semanas, né? Então, essa questão de ter a informação privilegiada, com certeza auxilia o mercado, né? Muito bem. Então, vamos a essas informações privilegiadas aqui para a gente no Notícias Agrícolas. O Gustavo preparou algumas análises para a gente de regiões que estão preocupando, outras nem tanto, mas enfim, a gente quer entender, né, Gustavo, o que pode acontecer com as lavouras pelo Brasil afora. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul, pode ser? Sim, vamos lá. Eu estou olhando aqui os nossos mapas, enquanto isso, da próxima vez a gente pode apresentar isso para vocês para ficar um pouco mais didático, mas vamos lá. Para o Rio Grande do Sul, a gente vê que tem uma melhora na produção, né, em relação ao que observamos nas últimas semanas. Em função das chuvas que aconteceram. Isso, então o nível de umidade do solo está melhor, né, que a última safra para esse mesmo período, porém a tendência, né, de uma falta de chuva aí preocupa, tá? Ainda nós sabemos lá a questão do ciclo da cultura, nós observamos que a umidade do solo pode chegar a níveis semelhantes à do ano passado, que foi uma safra ruim. Mas então a gente acredita que esse ano não vai ser tão ruim, infelizmente aí para os gaúchos não vai ser tão ruim quanto foi ano passado, mas vai sim sofrer devido a essa umidade do solo que deve cair nas próximas semanas. O que você está falando é daqui para frente, então, o que pode acontecer daqui para frente. O que até agora foi concretizado, está consolidado, não se mexe. O problema é a perda que pode acontecer daqui para frente. Correto. No ano passado a gente teve uma estiagem mais adiantada, né? Começou a faltar chuva já em janeiro, né? Fim de dezembro, janeiro. Esse ano teve um período um pouco mais prolongado de chuvas, o que garante, então, uma umidade do solo maior do que o ano passado, né, nesse período. Porém, se, de fato, o que a gente está observando como previsão é as chuvas, de fato, começarem a faltar, a umidade do solo, que hoje é alta, vamos dizer assim, um padrão normal, dentro da média, ela pode cair e chegar a níveis semelhantes do ano passado, pode ocasionar do ano passado. Vamos torcer para que chova. Pois é, mas que impacto isso teria? Eu não sei como é que a gente mensura isso em termos proporcionais, em termos de sacas por hectare, enfim, que impacto teria? Seria uma perda muito significativa? Tem risco de redução muito drástica da produção por lá, Gustavo? Dá para saber isso? Hoje, com as informações que nós temos, né, da previsão de 15 dias, né, daqui para frente, ainda é cedo para afirmar que vai ter uma quebra, uma queda muito bruta, drástica, né? O que a gente pode ver, assim, é que a recomendação que eu faço é que a gente acompanhe agora, né, nas próximas semanas, diariamente, o que está acontecendo. O que a gente observa é que os níveis de umidade do solo para todo o estado devem cair devido à menor taxa de chuvas que está marcando aí para as próximas semanas. Daí a gente, enfim, a gente pode destacar aquele bom produtor, né, que tem aquela cobertura boa no solo, que tem aquela condição de solo favorável para reter a água, enfim. Esse cara atravessa esse período mais tranquilo, não, Gustavo? Com certeza, é aquilo que a gente sempre fala, as condições climáticas elas são as mesmas para todo mundo, a diferença é o manejo, né, de cada um. Então, aquele produtor que se preocupou, né, em obter ali uma maior profundidade, um enraizamento, né, um volume de raiz mais profundo lá desde o início, né, a gente brinca, né, e é verdade, na verdade, que um plantio, né, uma semeadura bem feita, produtos de qualidade bem utilizados já é meio caminho andado. Então, aquele produtor que de fato se preocupou com isso desde o início da produção ali, ele vai passar por isso com muito mais tranquilidade. Legal. Então, alerta para o Rio Grande do Sul é um período mais seco agora que pode reduzir a umidade de solo deles por lá e isso pode interferir na produção. Vamos para o Paraná. Paraná é outro lugar que está preocupando muito. O produtor lá, a gente tem imagens aqui, viu, Gustavo, de produtor colhendo debaixo de chuva, tentando salvar o pouquinho que tem ali de lavoura pronta e os resultados não são bons, pelo menos para esse início de safra. E agora? E a partir de agora? O que dá para esperar? Exatamente. A gente tem recebido algumas fotos, né, do pessoal, nós atendemos algumas
as principais seguradoras agrícolas do Brasil, o pessoal nos manda, né, o pessoal de campo, fotos de fato ali com grão já, né, perdendo algum tipo de impacto por doenças, mas vamos ter calma, né, assim, a alta precipitação sim, né, ocorreu nas últimas semanas, chuvas bem pesadas no estado do Paraná, isso com certeza aumentou a umidade do solo, né, e a gente vê então um alongamento do ciclo da soja, né, então a soja ela tem essa característica, né, de se as condições estão favoráveis, ela vai permanecendo esse valor, vamos dizer assim, que a gente mede é pelo índice de vegetação. Isso, já pensando também, está no milho safrinha, tá? A gente está vendo uma forte tendência de atraso, né, da semeadura do milho safrinha, e isso ocasiona o quê, né? Eu tenho uma cultura do milho safrinha em momentos mais, vamos dizer assim, com menos chuva, né, com menos janela ali de chuva, e também podendo ter risco de geadas lá em junho. Mas voltando para a soja, né? Então a gente vê que sim, é séria a situação ali, mas o estado como um todo vem demonstrando um bom nível de produção. Não temos ainda a afirmação, né, de que toda essa chuva vai deteriorar ou vai prejudicar de fato a produção do estado. Claro que o que a gente já consegue ver em algumas regiões, por exemplo, a região de Irati, né, o sudeste do estado, ali a região mais ao sul de Ponta Grossa, essas perdas elas podem ser mais sérias devido à maior concentração de chuvas ali. Mas daí seriam mais perdas pontuais. Isso. Agora, eles vão conseguir colher, iniciar a colheita, ou ainda tem chuva para lá, Gustavo? A gente vê que ainda chove, e é um momento que realmente, de novo, eu volto a dizer, né? É importante acompanhar diariamente, não tem como a gente adivinhar, mas sim, a gente vê sim chuva marcando para as próximas semanas. Obviamente, não é no mesmo nível, não será no mesmo nível que a gente viu nos últimos dias. Legal. Então, a gente teve um princípio de colheita atrapalhado pela chuva e isso trouxe alguma perda de qualidade e até de produtividade ou de produção para alguns produtores, mas era o início da colheita. O restante da colheita, com essa chuvarada, ele se manteve em produção e alongou o ciclo de produção, e é aí que é a principal atenção que você chama aí, para esse alongamento do ciclo, porque isso pode atrasar um pouco mais a finalização da safra e comprometer, inclusive, o plantio do milho safrinha. Sem dúvida, esse sistema, né, tão conhecido aí, né, do soja milho safrinha, né, que nem é safrinha, a gente fala que é um Safrão, né? safrão. Desde 2012 a gente vê realmente a importância, né, e acompanha esse investimento, né, das empresas em tecnologia e tudo mais, até para encurtar o ciclo da soja, para ter mais condições favoráveis para o milho, né, e o preço a gente acompanha aí como é que está. Então, sim, essa preocupação, claro, junta as duas coisas, né? Tem sim essa questão de fechar a colheita, né, em condições aí favoráveis. A gente está vendo que isso pode acontecer, mas não em todo o estado. De fato, algumas regiões vão sofrer ainda com as chuvas e vão atrasar a colheita. E principalmente, então, a turma que está preparada aí já para plantar o milho, com certeza a gente já pode ver que vai ter um atraso. E aí, de novo, né, a gente tem que acompanhar, porque esse atraso pode, então, deixar o plantio em janelas um pouco mais desfavoráveis, sofrendo com falta de chuva, né, quando o milho estiver lá em fases mais desenvolvidas e até a geada em junho. Isso acontece também, a gente está vendo isso também para o Mato Grosso do Sul, infelizmente. Né? Pois Esse é. Mato Grosso do Sul, alguma observação em especial? Então, igualmente ao Paraná, né, e também ao Mato Grosso, esse alongamento da soja é muito evidente. Isso é fato, isso é muito fácil de observar nas nossas análises. Isso é bom, mas de novo, né, vai atrasar o milho safrinha, né? Então, as boas chuvas, né, das últimas semanas também favoreceram aí esse atraso. Mas, de novo, a gente não tem nenhum relato em grande escala de perda, né, da produção aí por excesso de chuva, né? O potencial produtivo, quando a gente olha o geral, né, o estado do Mato Grosso do Sul está num bom nível, está acima da média, né? Então a gente espera sim ter uma safra importante e bastante, vamos dizer assim, satisfatória, né, para o estado do Mato Grosso do Sul. Porém, vamos lá, né, a gente tem que sempre lembrar, é um estado importante, produtor de milho, né, a gente tem que estar com essa consciência de que pode sim ter atrasos. Mesma coisa do Paraná aí, é o atraso na safrinha. Por enquanto, então, perdas para a soja, o mapa de vocês está apontando para o Rio Grande do Sul.
Isso, a gente vê se de fato, né, a previsão se confirmar, né, de novo, a gente fala, mas em alguns momentos a gente, né, os modelos, mas enfim, os dois modelos que a gente trabalha estão dizendo que se faltar, o que está observando, faltar a chuva nos próximos dias, a umidade do solo pode cair. Então, a queda no Rio Grande do Sul poderia ser por falta de umidade do solo para Uhum. sustentar. No momento, eu imagino que a soja esteja ali no período importante de umidade, né? De enchimento de grão, enfim. Sim, e no restante, enfim, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Paraná, a gente pode sim ter perdas pontuais por excesso da chuva, Uhum. devido aí ao calendário, né? Então, o Rio Grande do Sul planta um pouco atrasado, então ainda está nessa fase mais importante de ter umidade. E se faltar, realmente pode ter uma queda. E Regiões daí, mais disputadas, como Paraná e Mato Grosso do Sul, aí o problema já passa a ser outro. Excesso de chuva não é bom, uhum, porque atrapalha a qualidade da soja e vai atrapalhar o plantio do milho safrinha. perfeito. Mas não compromete tanto em termos de produção e produtividade, né? Olhando hoje a situação para os próximos dias, a gente não tem nenhum tipo de grandes perdas a nível, vamos dizer assim, geral de cada estado. Não. Algumas coisas pontuais sim é possível observar. E aí aquela velha máxima, né? O pessoal que Legal, está com um bom desenvolvimento, um bom manejo, vai passar por isso com muito mais facilidade. legal. Minas e Goiás, Gustavo. Minas e Goiás, a gente pode até falar dos dois, tem cenários bem semelhantes, aí se a gente olhar as últimas semanas e olhar também as próximas, tá? A gente teve pouca chuva nas últimas semanas, né? Provocando então uma forte queda da umidade do solo. Então, com certeza isso impactou, né? A gente já é possível observar o índice de vegetação caiu, né? Mas ainda segue maior do que a média dos últimos 10 anos, né? Então, apesar de ter essa falta de chuva, devido ao que vinha acontecendo, em linhas gerais, o desenvolvimento é bom. Ele é maior do que os últimos 10 anos, do que a média, né? Algum cuidado Mas, daqui para frente? Não. isso, aí daqui para frente a gente vê que tem sinalizado boas chuvas, né? Para Minas e Goiás, e temperaturas amenas, temperaturas mais baixas, o que é positivo, né, para a produção de soja, porque a gente tem menos evapotranspiração. Porém, né, aí vale uma ressalva em Goiás, né, a questão da colheita da soja. Então, a chuva que está Hum, marcando para as próximas semanas vai atrasar ainda mais, né, já está atrasada a colheita da soja no Goiás, né, a gente vê que está em níveis, vamos dizer, no ano passado, desculpa, estávamos 5 vezes mais avançado a colheita no Goiás do que hoje. Então, essa chuva que está marcando vai atrasar essa colheita, com certeza, já está atrasando, né? E com certeza vai impactar, mais uma vez, né? Nesse momento é importante falar, a janela ideal do milho safrinha, que é um estado também, né? O Goiás, muito importante para a produção do milho de segunda safra. você já tinha citado Mato Grosso, mas eu quero só pegar essa referência do excesso de chuva para saber se lá também a gente vai ter esse excesso de chuva agora e que impacto isso pode ter para a colheita e é no estado todo ou alguma região específica? Exatamente. O Mato Grosso, a gente sabe que é um estado geograficamente grande, né? Então as situações elas não são as mesmas, né? Costumam ter diferenças. Exatamente. Então, sim, em linhas gerais, vai ter um alongamento do ciclo. A umidade do solo, então, está no nível bom, né? Nos últimos 10 dias. E olhando para frente, a gente vai ter, sim, chuva, né? Está marcando chuva para os próximos 15 dias, especialmente para a região, para a zona produtora de soja na região norte do estado, né? Para o mais extremo norte do limite ali de produção da soja. Então, a gente vê que essa região vai sofrer mais com atraso da colheita, já pode escrever isso, e as regiões mais ao sul, sudeste do estado, Primavera do Leste, Campo Verde, ali a região vai ter menos chuva. Então vai chover menos, ou seja, vai adiantar mais a colheita, vai acelerar mais aí o pessoal com as máquinas, porque essa fase final de ciclo está marcando menos chuva nessa região sul-sudeste do estado. Mas Olha, o norte vai chover ainda bastante nos próximos dias. olha a importância dessa dica que o Gustavo está dando para o pessoal lá do norte do Mato Grosso, principalmente. Chuvarada podendo atrapalhar a colheita e, portanto, quem tiver lavoura pronta e aí ainda tiver uma condição de executar essa colheita, pode ser uma boa iniciativa, uma boa dica, não, Gustavo? Sim, nesse momento, qualquer situação
Na dúvida, colhe ou não colhe, colhe. Exatamente. É, Mas ela vai chover bastante ainda. é importante essa informação que o Gustavo trouxe. Bom, lá para o Matopiba, o que a gente pode esperar? Legal, Matopiba, de novo, a gente fala dos estados como um conjunto, né, mas cada um tem a sua particularidade, mas o comportamento acaba, nesse momento, sendo bem semelhante. Nós tivemos poucas chuvas nas últimas semanas, a umidade do solo caiu, né, impactou, sim, no desenvolvimento da lavoura, das lavouras de soja dessas regiões, Matopiba, mas isso também não significa nenhuma quebra de safra, nada disso. A gente observa uma limitação do potencial. Então, nós víamos, né, com bons níveis climáticos e condições favoráveis, tivemos poucas chuvas, o que ocasionou uma queda desse potencial. Tá? De novo, tudo vai depender, né, a capacidade produtiva de soja nessa região vai depender das próximas semanas, dos próximos dias. Né? Temos marcando aqui chuvas, boas chuvas aí, principalmente para Bahia e Tocantins, tá? Ah, A gente é? está com mais chuva. Lá a gente sabe que é ainda mais atrasado em termos do desenvolvimento do calendário, né? Então isso é bom, né? Para Bahia e Tocantins. Piauí e Maranhão a gente tem chuvas, mas abaixo da média. Então vai ficar um pouco Vai mais seco. depender um pouquinho da sorte ali. Pode É, chover na minha área, na do meu vizinho, não. isso, mais irregular. Pode ser que aconteça isso mesmo. Mas para lá cima da cerca chove, para baixo não chove. Então a gente tem que acompanhar, né? De novo, esse momento é muito crítico, não é como não dá para adivinhar, a gente tem que acompanhar exatamente porque isso pode impactar. Mas de novo, a gente está vendo que está em níveis E adequados. depende do momento da soja também, né, Gustavo? É mais perigoso isso acontecer naquele momento em que ela precisa de mais água, né? Se realmente acontece nesse período de floração, vagem, enchimento de grão, daí é mais preocupante. Mas se acontece num outro momento ali da soja, a soja se recupera muito bem, né? A gente já Isso. viu isso, né? Mas essa região, o Matopiba teve um bom início de safra, né? A gente sabe ali dos problemas do Laninha para a região sul, né, do Brasil, mas essa região em ano de Laninha geralmente é favorecida com boas chuvas. Então agora é uma questão mais de acompanhar, né? Dependendo de cada área, o estádio que já tiver, se tiver em condição, colhe, né? Ou enfim, se estiver um pouco mais atrasado em relação à variedade, espera porque tem aí boas chuvas para Bahia e Tocantins. Legal. Bom, assim a gente visitou as principais áreas produtoras do Brasil, certo, Gustavo? E você já trouxe para a gente aquele panorama de produção geral do Brasil, que para vocês, de uma forma geral, está na casa de 131 milhões de toneladas? Isso, para ser exato, nossa previsão dessa semana, né, ela aumentou um pouquinho em relação às condições boas do Rio Grande do Sul, que é o que está puxando, né, a nossa diferença aí com a Conab. Hoje nós estamos com a previsão de 130,88 milhões de toneladas, enquanto a Conab fala em 133,69. Então, a gente está um pouco abaixo ainda, mantendo a mesma tendência de algumas semanas. Por quê? Nós temos o ferramental para avaliar tudo isso. De novo, nós respeitamos os dados oficiais da Conab, da Bolsa de Cereais na Argentina, mas, de novo, nós temos capacidade de ter essa previsão mais frequente. Então, a gente vê, sim, que, mesmo assim, é uma safra recorde, né? A gente sabe que o aumento da área de soja, então, mantemos um nível alto, porém um pouco abaixo aí do que diz os órgãos oficiais. Muito bem. Então, rapidamente a gente vai dar uma atravessada na fronteira aí para entender um pouquinho dos nossos irmãos lá na Argentina, como é que está a situação por lá, Gustavo? Qual que é a análise que dá para a gente fazer desse momento, desse atual momento das lavouras por lá e qual que é a sua percepção? Não, com certeza. A gente sabe que grãos, né, como commodities, qualquer impacto, né, nos vizinhos, ou mesmo em outros países, tem impacto no preço, tem impacto no mercado. Então é importante ter essa avaliação. E para a Argentina, a gente, considerando o centro, né, o coração produtor de soja e milho, né, do país vizinho, é Córdoba, Santa Fé e Buenos Aires. A gente vê, então, tanto para milho e soja, né, são regiões bem importantes na Argentina. Boas chuvas nos últimos 10 dias, têm sido bem favorecidas essas regiões, tá, em relação às chuvas.
Foi positivo, então a gente vê que vinham sofrendo com a estiagem, né? Essas chuvas vieram para alegrar ali os produtores argentinos, e o cenário tem melhorado em relação à produção, tá? Enfim, em comparação ao que nós vínhamos observando há algumas semanas no cenário de estiagem, hoje nós podemos falar que o cenário é mais positivo, tá? Mesmo assim, né? Se a gente pegar lá o comparativo com o que diz lá a Bolsa de Cereais e a USDA, que são órgãos oficiais, a gente estima um pouco abaixo. Então, a gente fala aí na casa das 42 milhões de toneladas, tanto para milho quanto para soja, enquanto o pessoal fala em 46 milhões e 47 milhões de toneladas para soja. Mas com possibilidade de recuperação ou esse número está meio que consolidado, Gustavo? Esse número ele está consolidado, mas tem um fator que é a questão essa estiagem, ela teve sim uma importância, mesmo com a volta das chuvas, isso teve um impacto, né? Então justifica esse número de 42, que é abaixo, né, do que diz os órgãos oficiais. Nós temos que acompanhar, eu falo muito isso porque, de novo, é um momento importante, né, para a região, porque se a gente observar que o índice de vegetação que a gente está observando, se ele se concretizar com a tendência, ele vai se aproximar muito a 2018. Né, que foi uma safra ruim para a Argentina. Então, a gente torce ou não, enfim, depende do interesse, que esse número se concretize, porque a tendência que a gente observa pode ser que seja ainda menor se de fato não tiver chuva aí nas próximas semanas. Tá? E no Paraguai? Que vai muito a 2018, que foi um ano ruim para eles, né? Ruim para eles. E no Paraguai, Gustavo? O Paraguai, apesar de a gente não ter ali um acompanhamento tão constante em níveis de produção em toneladas, a gente pode observar, né, e eu fiz essa análise logo antes aqui de entrar com vocês, bastante chuva, né, na segunda metade de janeiro. Então vem chovendo bastante, assim como o Paraná e o Mato Grosso do Sul, né, estados vizinhos ao país paraguaio. Né? Isso favoreceu então o desenvolvimento, e para os próximos dias a precipitação, o nível de chuva vai ser abaixo da média. Então, tem uma seca, uma estiagem, vamos dizer assim, menos chuvas para as próximas semanas, mas sem nenhum grande impacto. Por quê? Porque a umidade do solo, nessa fase da soja, né, que já está bem desenvolvida, ela mantém, né, essa umidade do solo em níveis altos, né, E meio que consolida a produtividade deles. Então a produção ela realmente se mantém no nível satisfatório, vamos dizer assim, médio para o país paraguaio. Então não tem nenhuma, apesar de algumas mudanças aí, no final, como você comentou, né, a soja tem essa capacidade de recuperação, ela aproveita, né, tudo que tem ali. Então as condições, apesar de um pouco negativas em alguns momentos, a produção se mantém, nenhum excesso de produção, nenhuma quebra. Então está no nível normal. Legal. Foi uma primeira conversa com o Gustavo Libardi. A gente agradece, viu, Gustavo, você ter preparado todas essas informações aqui para a gente. E já fica o convite para que você volte mais, para a gente poder trazer, enfim, detalhes, enfim, condições específicas de alguma região que o pessoal começa a perguntar e começa a ter preocupação. Vamos trocando essas figurinhas, é sempre bom aí ter essa parceria aí com vocês. Por enquanto, muito obrigado. Nós agradecemos, eu em nome da empresa Geosys, né, que estamos no Brasil desde 2012 fazendo trabalhos realmente importantes para os nossos clientes. A gente agradece e vamos combinar a próxima conversa em breve, porque agora sim começa a se confirmar se de fato esse atraso na colheita da soja vai impactar e quanto isso vai impactar a produção do milho de segunda safra. Então é um momento bem decisivo que a gente está à disposição aqui para trazer mais detalhes para vocês e todos os participantes ouvintes. E como é que faz para o pessoal conhecer melhor a Geosys? Tá, vamos lá. A gente tem o nosso site, é o www.geosys.com apenas, ou também no LinkedIn. Muito fácil, tem muita informação lá. Esse tipo de relatório vocês podem conferir também lá. E podem nos mandar as mensagens, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. Legal. Gustavo Libardi, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Alexandre, obrigado. Um grande abraço a todos. Bom dia. Valeu. Vocês. Tchau. Tá aí, Gustavo Libardi aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as perspectivas, a visão, enfim, da produção no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Para o Brasil, a estimativa deles é em torno de 131 milhões de toneladas. Problema
mais preocupante agora é o Rio Grande do Sul, que até agora veio com boas chuvas, mas tem uma queda do volume de chuvas para acontecer nos próximos 15 dias e que coincide com aquele período importante da lavoura de enchimento de grãos que necessita de umidade. Portanto, é importante aí os produtores lá do Rio Grande do Sul ficarem atentos. Para o pessoal do Mato Grosso, atenção, principalmente parte norte do Mato Grosso. Muita chuva prevista por lá nos próximos 15 dias, então aqueles que puderem adiantar a colheita antes da chegada dessa chuva é uma boa dica. Pessoal do Paraná, as chuvas vão continuar, mas devem reduzir em volume, dando oportunidade, portanto, para colheita. O alerta do Gustavo para o pessoal do Paraná é que com essa chuvarada que a gente viu acontecer nas últimas semanas, o ciclo vegetativo da planta se alongou e isso pode comprometer aí a janela de plantio do milho safrinha. Enfim, mais informações, mais detalhes, você confere aí na entrevista do Gustavo Libardi. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, daqui a pouquinho tem mais informações.